sempre fui uma eterna apaixonada. Eu cresci vendo romances e me derretendo por cada final feliz. E se o final feliz não fosse como eu imaginava, eu ficava muito frustrada. Isso aconteceu naquele filme Como Eu Era Antes de Você. Gente, ai, aquele filme me frustrou tanto, 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 que eu chorava no cinema. Eu ficava, ele é um egoísta, ele era para ter ficado vivo, Jesus podia curar ele, porque a gente que é crente, a gente coloca fé até na ficção. Mas enfim, voltando aqui pro raciocínio do vídeo, eu sempre fui uma eterna apaixonada, eu sempre amei romances e, consequência disso, eu sempre esperei pelo meu príncipe encantado. A verdade é que a gente sabe que os príncipes encantados da ficção, eles não existem. Pode sim até chegar alguém ali que seja perto, né, um homem digno, graças a Deus o Senhor me mandou um marido muito bom, mas como um príncipe encantado, a gente sabe que não tem. Hoje em dia a gente já não fala mais de príncipe encantado, né? A gente fala de dorama. Eu amo dorama, mas vocês sabem que, né? Eles exageram ali no romance. Eu tava pensando em amor esses dias, pensando na verdade em medo. E eu fiquei pensando, Deus, se a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, por que eu tenho medo? Será que eu ainda não entendi o seu amor? E essa pergunta foi a chave de tudo, porque de repente algo começou a brotar dentro de mim e eu comecei a chorar. E eu falando para o Senhor, me explica então o que é o teu amor. Me faz entender, porque eu tenho 30 anos, eu cresci na igreja. É muito chocante saber que nessa altura da vida eu ainda não tenho certeza do que é o amor, o que é o amor em essência. E aí ele me levou para 1 João 4:18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Repensando, cara, se no amor não há medo e eu tô sentindo medo, tem alguma coisa errada comigo? Eu não tinha um medo protetivo, eu tinha um medo que me aprisionava. E se eu tô tendo medo, eu não tô aperfeiçoada no amor. Eu comecei a pensar no meu marido. E foi a conexão que eu fiz. Porque quando eu tô com ele, eu me sinto muito segura. Eu não me preocupo com nada. E eu falei assim: caramba, Deus, é esse tipo de amor que eu tenho que sentir, mas eu ainda não sinto por você. Porque apesar de eu saber que eu sou amada, eu ainda não me movo nesse amor. E me deu um choque porque a gente cresce ouvindo que a gente é amada, Jesus se entregou por nós, fica tudo muito comum. A gente começa a normalizar o amor de Deus. Ah, você é amada. Vira como se fosse um oi, tudo bem? Até quando a gente fala amém, a gente não entende o porquê do amém, a gente só sai falando. Ou então quando a gente fala, ah, sangue de Jesus tem poder, a gente deixou a importância do nome se perder, sabe? E isso é muito ruim, porque a gente está falando que ele me amou primeiro. E o que que é esse amor? E é essa linha aí de raciocínio que eu fiz, que eu quero compartilhar com vocês. Eu entendi que, primeiro, o amor é decisão, mas vamos tirar um pouco da nossa ótica do amor aqui, homem e mulher, e colocar para Deus. Quando Deus decide nos amar, existe algo que está nos separando dele. De cara, já tem que prometer Jesus. Ele decide amar pessoas que ele sabia que não iriam amá-lo de volta. Olha que louco. E quando a gente vai vendo a construção da história, a gente vê que o povo de Deus, Israel, abandona o Senhor por qualquer coisa. Eles veem Deus fazer maravilhas, o mar se abre, cai comida do céu, a roupa fica no lugar, e mesmo assim eles erguem um bezerro de ouro. Eles não percebem a preciosidade do que é ter Deus. Eles dizem para Moisés: cara, a gente não vai subir, a gente não quer se relacionar, vai você no nosso lugar, a gente está com medo. Por quê? Porque eles não desenvolveram a confiança que é o amor de Deus. Eles não decidiram ficar quando Deus decidiu. É por isso que quando a gente vê a história de Ruth é tão bonito, porque uma mulher que ela não tinha nenhum motivo para querer ficar, ela permanece. Ela só pôde ser resgatada porque ela decidiu permanecer. Que tudo passa pela decisão.
Deus só pode te resgatar se você decidir querer a Ele, sabe? Não é uma imposição. E olha que lindo, né? Apesar de Deus ter nos criado, ter direito sobre todas as coisas, depois que Jesus morre, o sangue dele, a graça dele nos alcança, ele não nos obriga. Segundo ponto, não tem como falar de amor sem falar de sacrifício. E foi o que Deus fez quando ele se deu por meio de Jesus por nós. Porque se a gente volta na decisão, ele decide nos amar, mas algo nos separa dele, que é o pecado. Ele olha e fala: Não, não vai ficar assim, porque eu quero você. Eu quero vocês comigo. Vocês estão separados de mim por conta do pecado. Eu odeio o pecado, mas eu vou mandar meu filho. Ele vai morrer no lugar de vocês. E dessa maneira, eles vão poder se reconectar a mim nesse romance lindo que o nosso príncipe encantado, ele está sempre buscando estar próximo da sua amada. Ele está sempre buscando com que a sua amada o perceba. Quando eu comecei a pensar nessa questão do sacrifício, eu falei assim, caramba, Jesus ele não só morreu, ele deu a vida dele pela minha vida. Porque quando a gente fala, ai, Deus me amou, você consegue entender que Deus te comprou do inferno? Ele comprou o direito que Satanás tinha sobre o nosso sangue. E a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós recebemos a salvação. Nós recebemos Ele de presente. E quando eu fiquei pensando nisso tudo, eu falei assim, cara, o amor de fato não é um sentimento, o amor de fato não é um arrepio, o amor é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Pensar no amor na ótica de Deus, pensar que eu sou amada, entender que eu sou amada, mudou muitas coisas em mim. Até aquela música, me ama, ele me ama, veio diferente para mim, tá diferente para mim, porque quando eu declaro que ele me ama, eu declaro que ele desceu dos céus, saiu do teu mais alto lugar para vir à terra, passar tudo que ele passou, sofrer tudo que ele sofreu, me ensinar tudo que ele me ensinou e que eu aprendo através da palavra, me deu acesso ao Pai, me deu acesso ao céu. Ele foi a ponte do abismo que me separava de Deus, que te separava de Deus. Então, quando você começar a pensar em amor a partir de agora, comece a pensar, o amor é a expressão mais linda de Deus para mim e para você. A Bíblia é uma carta de amor, a verdade é essa, né? Quando a gente vai lendo Oséias, a gente vê que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. E quem é essa prostituta? Naquele contexto, era Israel, mas somos nós. Muitas vezes a gente nega Deus, a gente fecha os olhos para esse amor que está escancarado e a gente fica tentando buscar em outros lugares aquilo que já está disponível nele. Quantas vezes a gente busca em namoros, em amizades, em pessoas, nos filhos, um amor que só pode ser dado por Deus. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu fui num culto, eu estava muito frustrado com essa questão de relacionamento e Deus usou uma mulher para falar para mim assim: Filha, homem nenhum no mundo vai te amar como eu te amo. E hoje eu consigo entender com profundidade o que Deus estava me falando. É cruel, ouve o que eu estou te dizendo. E eu vou falar calmo. É cruel esperar do outro aquilo que só Deus pode te dar. Quando a gente espera que o outro dê o amor que só Deus pode nos dar, essa relação ela se torna muito pesada. Esse foi o vídeo. Se você gostou aqui dessa conversa sobre amor, deixa o seu like aqui, coloca um comentário, envia para alguém. Eu oro para que esse batismo de amor que tem me alcançado te alcance também e que a revelação da palavra de Deus ela invada o seu coração e ela continua invadindo o meu coração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!